Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadores de valor e para que tudo ainda seja melhor. A primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, ele deu uma entrevista, teve um dia que eu espirrei e agora estou com uma alergia. Esse tempo é uma beleza. Mas no dia que eu entrevistei, em dezembro, houveram vários comentários na página do Conteúdo Amazônia sobre a pessoa dele. Então está aqui de novo o professor José Nazareno. Você está bom, meu querido? Tranquilo, né? Dentro do possível, a gente vai levando, né? E eu fico feliz, porque eu vejo Eu estendi a mão assim, aparecendo no vídeo, perto aqui. Eu vi as pessoas, a gente vê as pessoas do ano passado para esse ano, desejando Feliz Natal e um próspero Ano Novo, um próspero 2019. Eu não sei de onde é que o brasileiro tira tanto otimismo, né? Tá, mas deixa eu falar. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, é um prazer. Um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, e é bem polêmico, né? Você está de malas prontas para a Alemanha a partir do mês de julho. Né? E uma das pessoas que comentou disse, pelo amor de Deus, não deixe esse homem embora, não. Ele é um baluarte do conhecimento aplicado aqui também. As críticas que ele faz são bem-vindas, etc. e tal. É verdade, foi até uma apresentadora, Sandra Santos, que fez isso. Minha amiga Sandra Santos. Fez lá na página do Conteúdo Amazônia, uma pessoa conhecida. Né? Um abraço para a Sandra, que faz tempo que eu não vejo ela. Espero que ela esteja tendo uma bela carreira na co-irmã, lá da SIC TV. Mas, professor, como é que eu vou lhe explicar assim? O senhor fez umas colunas bem pesadas aí no final do ano passado, sobre espaço alternativo, acho que foi. Não sei se falou sobre o Natal. Eu procuro nas minhas colunas, eu escrevo 2, 3 colunas por semana, algumas não são publicadas, outras são publicadas, mas eu procuro, de certa maneira, nos meus textos, mostrar a minha verdade em relação aos fatos. E eu tenho 60 anos de Brasil, 60 anos, 6 décadas, bem vivida neste país. Conheço o Brasil todo, conheço o exterior. Devo voltar agora, a partir deste ano, mês de julho. E por quê? Porque eu estou desiludido com o Brasil, eu estou desiludido com as pessoas. Não sei se eu vou aguentar muito tempo lá fora. Porque como é que um ser humano consegue sobreviver sem farinha, por exemplo? É difícil. E lá na Alemanha não tem farinha, não tem feijão, é muito difícil para mim. Sei que vai ser muito difícil. Mas os meus textos, de um modo geral, procuram enfatizar a verdade verdadeira, ou pelo menos a minha verdade. Eu costumo dizer que, de um modo geral, as pessoas no nosso país, talvez até por falta de conhecimentos, talvez até por falta de leitura de mundo, elas procuram viver com uma máscara o tempo inteiro, com uma máscara. Elas não encaram a realidade, nunca encaram a realidade. Está aí o grande problema que nós tivemos no final do ano passado com João de Deus. Por que de Deus? Ele é um médium, todo respeito ao trabalho dele, enfim, mas é um ser humano de carne e osso, por isso que errou e por isso que sofreu as punições. No campo da política, é a mesma coisa no nosso país. A gente tem observado, de um modo geral, que as pessoas, ao perceberem, por exemplo, uma certa diferença num candidato, já o endeusam. Disseram que o Getúlio Vargas, que não recebeu um único voto, pelo menos no primeiro mandato dele, para ser presidente do país, ele foi presidente através de um golpe. Ele foi considerado, inclusive, pela esquerda no Brasil, como um santo, um Deus, o pai dos pobres. E todo mundo escondeu que ele foi a mãe dos ricos. Depois enalteceram o JK, mas o JK sequer foi reeleito. Depois enalteceram os militares, o Tancredo Neves, o Sarney, o Collor, meu Deus, o caçador de Marajás, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula.
As pessoas não podiam ver o Lula fazer um discurso na televisão, ficavam chorando. O mito, endeusaram o Joaquim Barbosa, endeusaram o Sérgio Moro. E quando, na verdade, não existem deuses, são pessoas de carne e osso, são pessoas passíveis de erro e que devem ser cobradas se errarem na tarefa de administrar as pessoas e devem ser elogiadas naquilo que eles fazem. Mas, geralmente, eu não consigo ver coisas para que eu possa, de fato, elogiar. Então, os meus textos, eles procuram mostrar essa realidade, que muita gente tem medo, muita gente tem, sabe, corre, foge da verdade, da realidade. E a realidade é essa, nua e crua. Jair Bolsonaro, o nosso presidente, com todo o respeito, mito coisíssima nenhuma. Ele mesmo disse. Eu acho que as pessoas me chamam de mito porque eu vendia palmito, eu trabalhava com palmito lá no interior de São Paulo. Ele mesmo tripudiou das pessoas. E, de um modo geral, a gente tem observado isso daí. Então, eu fico muito triste, Benito, de ver isso daí. Eu costumo dizer, há 50 anos, né, há 50 anos, o Brasil figura entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. É o segundo maior produtor de alimentos do mundo. É um dos maiores produtores de commodities. É um país rico, tem 7.000 quilômetros de litoral, tem a floresta amazônica, tem as maiores extensões de terras agricultáveis do planeta, mas tem 15 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, na fome, na miséria. Então, isso é um pensamento de esquerda. Meu filho, isso não é pensamento de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de trás, de frente, de nada. Isso é realidade. E eu coloco isso nos meus textos. Eu falo, sim, de Porto Velho, das ruas de Porto Velho. Eu falo, sim, do estado de Rondônia. O estado de Rondônia, meus queridos, se for comparado com a Coreia do Sul, tem 2 vezes o tamanho da Coreia do Sul, 2,5 vezes o tamanho do território de toda a Coreia do Sul. Tem uma população de 1.800.000 pessoas. A Coreia do Sul, 2,5 vezes menor do que o estado de Rondônia, tem aproximadamente 60 milhões de pessoas. E que riqueza é essa que o Brasil tem? Nenhuma riqueza. Que riqueza é essa que Rondônia tem? Nenhuma riqueza. E onde está a riqueza? A riqueza está no saber, no cérebro. O saber está na inteligência, nos mestrados, nos doutorados. O saber está na escola, no sistema educacional. Que, diga-se de passagem, nós temos um dos piores sistemas de educação do mundo. Eu estava analisando Rondônia, Benito, e fiquei muito triste. Eu fiz uma conta, 310 milhões, 320 milhões para fazer a ponte escura do Rio Madeira, que liga o nada a coisa alguma. 320 milhões de reais. Isso é o que disseram para nós. O que eles levaram por fora, se é que alguém levou, isso não se sabe. Gastaram aproximadamente 120 milhões para fazer os viadutos imprestáveis, que não servem para absolutamente nada, 120 milhões. Gastaram 100 milhões para fazer o prédio da Assembleia Legislativa. Olha a importância da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, 100 milhões naquele prédio. Gastaram aproximadamente 20 milhões para fazer o espaço alternativo, a montanha-russa do atraso, que não serve para nada aquilo ali. Muito bem, até porque eu caminhava lá, continuo caminhando, eu e minha esposa, e se tivesse aquela montanha-russa, eu estava caminhando, se não tivesse, eu também estaria caminhando. Não serve para nada. Eu fico pensando se ia acontecer um acidente grave no aeroporto. Como é? Aquilo não é um espaço de caminhada, aquilo é uma rua que liga o aeroporto à cidade. Mas tudo bem, vamos torcer para que não aconteça. Resumindo, gastaram quase 600 milhões de reais. Isso deve ser muito dinheiro. Para mim é uma fortuna incalculável. E eu pergunto, e o açougue João Paulo II, gastaram o quê? E o novo hospital de pronto-socorro, gastaram o quê? Nada, absolutamente nada. E com o sistema de educação. Então, eu grito por conta disso. Eu falo por conta disso. Aí as pessoas dizem, o senhor é inimigo de Rondônia. Nem amigo, nem rondoniense de coração. Eu sou uma pessoa que eu procuro, dentro do possível, enaltecer a realidade. E eu vejo que, de certa forma, nós brasileiros como um todo, nós fugimos dessa realidade. Nós criamos uma máscara, como se fosse a caverna de Platão. Nós criamos uma máscara e por isso nós sofremos muito. Só para dar uma ideia, vamos imaginar o futebol. Eu gosto muito de futebol, eu adoro o futebol. Me pergunte para qual time eu torço. Nenhum. Aliás, torço quando um time joga contra o Brasil, eu sou a favor daquele time, eu quero que aquele time ganhe. Simplesmente isso. Mas eu amo o futebol,
Quando o Brasil está na Copa do Mundo, o que é que acontece? É a melhor seleção, não tem um time melhor do que esse. O ano passado, por exemplo, durante a Copa do Mundo, eu avisei, gente, cuidado com o time da Bélgica. O Brasil tem o Neymar, o melhor jogador do Brasil, Neymar, que estava caindo muito. Do nível do Neymar, a Bélgica tinha 4. O goleiro Courtois, o Lukaku, o De Bruyne e o Eden Hazard. Esses 4 jogadores que decidiram a partida contra o Brasil, naqueles 2-1, esses 4 jogadores do nível do Neymar. Mas o brasileiro fica hipnotizado. O Brasil está na seleção, 90 milhões em ação, para frente, Brasil do meu coração. Ah, para com isso. Vamos analisar o time da Bélgica? Vamos analisar. Não, o Brasil realmente é melhor, o Brasil vai ganhar. É por aí. Mas as pessoas não veem isso daí. O Flamengo, o Fluminense, os times de futebol de um modo geral. As pessoas não analisam o futebol, analisam a paixão. E na vida diária, nós precisamos de realidade. E os meus textos procuram, de certa maneira, mostrar essa realidade. Essa verdade que eu costumo dizer. É a minha verdade. Não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade. E aí, quando o Brasil leva 2-1 da Bélgica, como levou o ano passado na Copa do Mundo, as pessoas começam a chorar. Ficam chorando, e eu fico rindo, e digo, bem feito, né? Bem feito. Mas eu queria que o Bolsonaro, o nosso presidente, fizesse uma excelente administração, porque eu ganho com isso também, todos nós ganhamos. Mas ele vai fazer uma excelente administração? Não sei, tudo indica que esse começo, desse jeito, é estranho, subindo já no pé de goiaba, sabe? Fica meio estranho. Tá bom. Então, essa é a realidade. Tá, eu quero fazer alguns comentários, mas antes eu vou passar para ele se saudar, que até agora não conseguiram. Por favor. Professor, começa por você. Alegria receber o professor Nazareno aqui no programa novamente. Mais alegria ainda é contar com a sua audiência aí do outro lado da câmera, né? Do outro lado da TV. Quero saudar aqui a Fatinha, a Thaís, colegas aqui de bancada que são exemplo de atuação social e que muito me honram ao compartilharem, então, esse espaço aqui, e agradecer ao Benito, como sempre, pela parceria que faz com a universidade, permite minha presença aqui. E viu, professor Nazareno, já que o senhor é especialista em fazer contrapontos, né, em gerar a antítese e tal, eu preciso dizer para o senhor que, olha, esse negócio de não torcer para time nenhum, isso aí é um atraso. O senhor podia ser vascaíno, entendeu? Mas a gente conversa. E, por favor, não converse muito com o Eudes, não, que ele é mau caminho, tá? Mas, enfim, coisas importantes assim como essa, a gente conversa depois no intervalo. Tá, eu vou chamar a vinheta daqui a pouco ainda. Não vou chamar ainda, deixa as meninas saudar o professor aqui, porque, na verdade, já foi meio programa, então vai ser bem rapidinho. Vai lá, Thaís. Vocês de casa, muito obrigada pela audiência, é um prazer estar com vocês mais uma vez, agradecer a presença do professor Nazareno, né, que foi bem comentado aí nas ruas, nas redes sociais, é um professor que contribui muito com a nossa sociedade e traz assuntos polêmicos que cutuca mesmo a população para que ela repense, reflita, agradecer aos meus amigos aqui de bancada e é isso, vamos lá. Fatinha. Então, eu quero primeiro agradecer aí a oportunidade, Benito, mais um dia estar no programa Conteúdo Amazônia. Você de casa, um abraço. Cumprimentar meus amigos de bancada aqui, o professor Joseni, da Universidade Federal de Rondônia, a minha amiga Thaís, uma mulher aí que vem ajudando a construir várias políticas, em especial para as mulheres do nosso estado. E dar boas-vindas ao nosso professor, né? Professor Nazareno, que é uma pessoa que mexe aí com as mentes e os corações dos rondonienses. E isso é muito bom, né? A gente sair da zona de conforto e, por mais que eu não concorde com que determinada pessoa pense, escreva ou fale, né? Isso nos faz refletir bastante. Eu acho que isso que é interessante nos seus textos, essa reflexão, seja ela raivosa, seja ela, né, um pouco mais de entendimento da realidade. Então, seja bem-vindo ao programa mais um dia. E aí, Benito, pode esperar que vai vir muitos comentários aí no nosso programa, nas redes sociais.
com a participação do professor Nazareno. E aproveitar, professor, mandar um abraço para todos os profissionais da educação lá da Escola João Bento, a escola no qual o senhor atua lá há muitos anos, né? Parabenizar pelo trabalho e que continue sendo, né, um bom trabalho, porque a sociedade, em especial os nossos jovens, principalmente os jovens que vêm da pobreza, que vêm dos bolsões aí, né, da pobreza, das dificuldades, precisam de uma escola de qualidade, do ensino de qualidade. E a Escola João Bento é uma escola que faz esse trabalho, tá? Parabéns a você e a todos os profissionais de lá. Tá, vou chamar a vinheta e vou começar o programa já terminando. Tá, Tá certo. Vinheta, Eudes. Bom, vamos lá. Professor Nazareno. Nós temos aí só mais 15 minutos de programa, ainda com intervalo comercial no meio, viu, gente? Já vou avisar vocês. Que é só para olhar mesmo o que ele vai dizer. A pergunta vai ser objetiva com você. Vamos fazer um preâmbulo do que você falou. Concordo com muita coisa que você disse, quase não discordo de nada. Realmente, você só faz uma crítica que leva as pessoas a refletirem, como a gente falou naquele último programa, o Brasil eternamente deitado em berço esplêndido, quer dizer que é um retardado, que não levanta para fazer nada, né? Ou então Florão da América, mas aí a per capita da Argentina é maior, né? Então, não, e aí vai. Álvaro, que ostentas estrelado. Exato, né? Ostenta mesmo. Estrelado, vai ser aquele monte de estrela dos generais que foram um ministério do outro lá. Por que você está indo embora de Rondônia? Por que você está indo morar na Alemanha? A pergunta é bem objetiva, meu querido. Na verdade, eu não estou indo embora de Rondônia, eu estou indo embora do Brasil. Tá, mas é que Rondônia está no Brasil. Saí, né? Para ver se eu consigo sentir saudades do Brasil. Para isso. Se eu não fosse para a Alemanha, provavelmente eu ia morar na Bolívia ou no Haiti. Porque eu tenho vontade de sentir saudade disso aqui. Desse povo, dessa gente, desses políticos, dessa nação. E eu acho que eu morando lá fora, sem a farinha, sem o feijão, provavelmente eu vou sentir saudade de tudo isso aqui. E vou voltar correndo para cá. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou casado com a Francisca já há 36 anos e aposentado eu consigo morar na Alemanha. Ela não consegue porque ela não comprova renda. E fica difícil, né? Eu estou casado há 36, há 38 anos que a gente se conhece, sempre moramos aqui em Calama, no Baixo Madeira, Porto Velho, e de repente eu digo para ela, tu fica aí em Porto Velho que eu vou para a Alemanha. Pô, não é justo isso, né? Não é justo isso daí. Então, eu tinha que ir com ela também e tinha que ficar com ela lá. Mas assim, morando num país mais civilizado, mais justo, mais adiantado, vamos usar esses termos aí, provavelmente eu vou perceber como é que eles levam a sério a sociedade deles. Como é que os políticos, de um modo geral, levam a sociedade deles mais a sério do que a gente. Eu estou cansado do Brasil, esta que é a grande verdade. E eu vou começar a entender, porque a Alemanha é a quarta maior potência econômica do mundo, mas o Brasil é a 7ª ou a 8ª, nós estamos muito próximos em termos de produção de riqueza. Como é que nós gerimos a nossa sociedade? Como é que eles conseguem organizar a sociedade deles? Não só a Alemanha, mas a França também, a própria Inglaterra, enfim. E começar a perceber isso daí, o porquê. E eu acredito que as nossas autoridades sabem exatamente por que a Alemanha é a Alemanha, por que o Japão é o Japão, porque esses países são desenvolvidos, esses países são civilizados, esses países têm problemas sociais, como nós temos, mas os problemas sociais deles são ínfimos, se comparados aos nossos, e por que não se quer que o Brasil dê certo? Então, essa é a grande indagação que eu vou ter como resposta, morando lá na Alemanha, morando lá na Europa, de um modo geral. Mesmo que eu moro 3 meses, 6 meses, pouco tempo, mas dá para perceber como os caras organizam as suas sociedades e por que
esses países dão certo em quase tudo que eles fazem. Eu entendo que é a educação. Eu entendo que é o sistema de educação o grande diferencial desses países. E uma justiça, vamos dizer assim, mais justa, mais correta, e um povo altamente instruído e que tem um espírito coletivista muito diferente de nós. Um espírito em que ele pensa no outro. O alemão pensa no outro, desde que o outro seja alemão também, né? O japonês pensa no outro, desde que o outro seja japonês, e assim por diante. Mas, de um modo geral, nós brasileiros não pensamos no outro. Nós só pensamos em nós próprios, nós só pensamos em nós mesmos. Os governos, de um modo geral, eles não estão muito preocupados com o bem-estar do outro. E esta é a grande preocupação. E eu preciso compreender como funcionam essas sociedades. E traçar um parâmetro, traçar uma comparação, quem sabe até, dentro do possível, defender uma tese de mestrado, doutorado, porque aos 60 anos, eu estou começando a viver agora. Eu costumo dizer para os meus meninos lá no João Bento, nós estamos de férias agora, mas eu costumo dizer, os meus meninos têm 16, 17 anos, e eles pensam como se tivessem 60. Eu tenho 60, e penso como se tivesse 15 ou 16 anos, estou começando agora. Eu digo para os 40% dos alunos que gostam de mim. Os outros 40% que não gostam de mim, nem escutam. Mas esta é a grande preocupação. A minha preocupação com Rondônia, a minha preocupação com Porto Velho, a minha preocupação com o Brasil de um modo geral. Então eu preciso viver isso daí. Trazer essa experiência, talvez, aqui para o João Bento, para qualquer escola, trazer essa experiência para Rondônia e viver uma vida sem muitas preocupações. Então, isso que a gente tem observado aqui no nosso estado, na nossa cidade principalmente, no Brasil de um modo geral, nos deixa muito tristes, nos deixa muito desgostosos. Por quê? Porque eu volto a dizer, o Brasil é uma das nações mais ricas do mundo. Isso já há 60 anos, há 50 anos aproximadamente. Eu tenho 60, então eu tinha 10 anos aproximadamente, eu já observava as estatísticas que colocavam o Brasil como a segunda maior potência, a terceira maior potência econômica do mundo, a quarta maior potência econômica do mundo, a primeira maior potência econômica em terras agricultáveis, a segunda maior potência econômica na produção de alimentos. Mas um país não vive só de commodities. Ele precisa viver também dos seus cérebros. E o Brasil não tem cérebros, infelizmente. A educação nunca foi valorizada e por isso que nós sofremos o que estamos sofrendo. Então eu espero que esse ano de 2019 seja diferente, mas eu não vejo como isso pode de fato acontecer, tendo os governantes que nós temos, tendo a sociedade que nós temos. Essa é a minha grande preocupação. Professor. Eu quero dizer para o professor Nazareno que essa experiência internacional, apesar do senhor já ter viajado para fora do país e tal, essa experiência internacional é algo muito, muito importante, muito boa, enriquece, inclusive, a cátedra do professor, né? Então, vale muito a pena. Lamento, assim, por ser uma questão muito mais de estar ligado a um desgosto com o Brasil, né? Mas certamente as saudades vai bater. A gente tem muitas coisas interessantes nos outros países e vale a pena a gente ir lá e conhecer e tudo mais. Só que a nossa casa é a nossa casa, né? Então, certamente nos veremos ainda muitas vezes por aqui, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigado a vocês que acompanharam o programa Conteúdo Amazônia. Calma aí, tem que chamar o intervalo. Estou encerrando a minha... Patinha. Eu só quero, de uma certa forma, eu não sei se o professor Nazareno está fazendo uma fuga, né? Está fugindo da luta? E eu sei que você vem fazendo esse trabalho há muitos anos, mas quando você diz eu estou saindo do Brasil, né, eu faço uma avaliação que você está fugindo da luta e a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa permanecer aqui para fazer esse trabalho, né, junto com a gente. Então, mas desejo sucesso para você lá. Eu sei que você vai comentar sobre isso, que não é, talvez para você não seja uma fuga, mas no meu entendimento pode ser que sim, né?
E quando a gente vai embora, a gente acaba deixando de contribuir para que haja mudanças. E quem fica, como nós aqui, que a gente quer um país melhor, a gente quer uma educação melhor, a gente tem que brigar, tem que permanecer e ser firme, né, naquilo que a gente acredita. Então, eu estou estranhando você dizer que vai embora e sei que vai voltar logo, mas eu fico estranhando isso. Até o fato de não ter farinha nem feijão, né? Eu não sei como é que eu vou viver num país que não tem corrupção. Será que eu vou me acostumar? Sabe? Não ver os políticos roubando, não ver o preço da energia nas alturas, não ver as péssimas administrações. Eu acho que eu vou sentir saudades disso aqui. E provavelmente eu vou voltar bem rápido. Thaís. Professor Nazareno, eu concordo tanto com a Fatinha quanto com o professor Josenir, mas eu também morei 6 meses no Japão e eu voltei de lá com uma visão muito diferente. E eu era muito jovem, me fez aterrissar um pouco mais no chão, deixar crescer e amadurecer bastante na época, né? Foi quase 30 anos atrás. E aí eu falo que toda a experiência ela é muito boa, né? E realmente vou te dizer que a gente sente falta desse Brasil. Depois de algum tempo, por incrível que pareça, a gente sente falta daqui, porque a cultura é muito diferente, né? As pessoas, no meu caso, por exemplo, você é de lá, né? Porque você tem a sua descendência, você tem a sua origem, mas ao mesmo tempo você não é de lá, porque você não contribuiu com aquele país. Então, você ainda, mesmo assim, tendo sangue, né, os traços, ainda você é um visitante aqui no nosso país, né? Mas a experiência é muito boa. E sinto, porque a gente perde temporariamente um guerreiro das lutas, né, das lutas sociais, uma pessoa que está nas escolas fazendo esse enfrentamento, tentando ensinar os nossos alunos. E fico triste nesse sentido, mas siga firme, eu tenho certeza que você trará em sua bagagem experiências, um outro cenário, quem sabe nos ajudando a construir um Brasil melhor. Eu vou chamar um intervalo comercial bem pequeno, tá, Eudes? Aí eu volto só para me despedir dele. Jogo rápido, é num lá, vou tocar. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Bom, eu vou concluir o programa com o professor Nazareno, dizendo para o professor, olha, teve um ano aí que eu viajei 14 vezes em 12 meses para fora do país. Estive em 14 países, vivi um mês inteiro num, aí metade no outro, de 4 continentes diferentes. As Américas, a Ásia, a África e a Europa. Eu só não fui naquele ano, não fui na Oceania, daquela vez ali, né? Ou até acho que fui, porque a Tailândia, eu não sei onde é que ela está agora. Sudeste Asiático.
Sudeste Asiático, tá. Mas então, também fui na Oceania, mas acho que foi depois. Cara, eu me sentia mais fora do que dentro. E você começa a descobrir tanta coisa. Os grupos de viagem, você começa a entrar num outro ritmo, numa outra frequência, num outro espírito grupo. Eu te desejo sorte. Vai ser um forasteiro? Vai. Mas às vezes um vassalo no céu é melhor que um príncipe no inferno. Tá? E aí eu não sei o que vai ser do Brasil, então só digo que você teve uma atitude de muita coragem. Eu resumo a tua atitude com coragem. Você tem 1 minuto para concluir. Eu estou me aposentando e, de repente, ainda vai ser em julho, nós estamos em janeiro, vai ser em julho a viagem, e se der certo eu fico por lá. E se não der certo, eu volto para cá, porque entre janeiro agora e julho a gente tem aí 6 meses e dá para ver realmente como as coisas estão andando de fato neste país. E de repente pode ser que eu desista, porque como a professora Fatinha falou, a Tásia falou, enfim, todo mundo, eu me sinto mais útil por aqui, mesmo que aposentado, fazendo meus textos, fazendo o meu trabalho e sendo brasileiro como eu sempre fui brasileiro. Rondoniense eu não sou, nem de coração, mas sendo brasileiro, criticando onde deve ser criticado, elogiando onde tem que ser elogiado. Então, eu me sinto útil e pode ser até que eu fique por aqui e vá agora. E a Alemanha em julho, isso daí é certeza. E com intenção de ficar, né? E com intenção de ficar. Então, seja o que for, a sorte está lançada, seja o que Deus quiser. E por hoje é só, que ele faz assim, dando tchau para ele, dando tchau para todo mundo. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Professor.